No vídeo de hoje vamos falar sobre todos os jogadores que estão em negociação com o nosso Esquadrão de Aço para essa segunda janela de transferências. Veja também a declaração que o empresário de Gilberto deu ao ESPN, falando sobre a concorrência que o Bahia teve que vencer para contratar o seu jogador, que ainda sonha com seleção brasileira. Isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora! Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. Rapaziada, chegou até aqui, vocês já estão ligados, né? Senta o dedo maroto no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o bom e velho sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos falar aqui sobre o tema que vocês mais gostam, né, galera? Falar sobre contratações. Porém, antes da gente partir para cima desse tema, vamos começar falando aqui de um jogador que fazia parte do nosso elenco e agora está gerando lucratividade para os cofres do nosso Esquadrão de Aço. Falo de Rodrigo Becão. Exatamente, rapaziada. Segundo a galera do Info Bahia, eles trazem o seguinte aqui no seu portal, no seu site: Bahia vai receber percentual de venda milionária de Rodrigo Becão. Pois é, rapaziada, o zagueiro Rodrigo Becão, que está próximo de ser vendido aí para o Fenerbahçe, né, da Turquia, ele saindo aí da Udinese para o Fenerbahçe da Turquia. E os valores do jogador giram aí, galera, em torno de 10 milhões de euros, né, cerca de 54 milhões de reais. E com quanto é que o Esquadrão de Aço poderia ficar desse montante todo, né? Como o Bahia possui 15% dos seus direitos econômicos, né, além de 2% referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser clube formador do atleta, o Esquadrão de Aço poderia ficar aí com o equivalente a 1,7 milhões de euros, aproximadamente 9,2 milhões de reais. Pois é, rapaziada, jogador Rodrigo Becão aí, que foi muito criticado por nós torcedores enquanto esteve aqui no nosso Esquadrão de Aço, não para de girar por clubes aí da Europa e ainda está deixando o nosso Esquadrão de Aço 9,2 milhões de reais mais ricos, né? Então espero que essa grana que o nosso Esquadrão de Aço receba agora aí do Rodrigo Becão sirva para trazer novos jogadores para essa nova janela de transferências. Pois é, rapaziada, vamos continuar aqui com o nosso giro de notícias, falando agora sobre a primeira contratação, né, que o nosso Esquadrão de Aço já oficializou dessa janela, falando aqui justamente dele, Gilberto, jogador que veio lá da Europa, veio mais especificamente do time do Benfica, né? Do Grupo City à seleção, segundo o site aqui da ESPN, como o Bahia venceu concorrência até de clubes do top 5 do Brasil para tirar o jogador que é o Gilberto, lá da Europa. Olha ele aí com a camisa do nosso Esquadrão de Aço, posturado e calmo, né? Vamos ver aqui agora detalhes sobre essa situação. E vamos ver aspas aqui do seu empresário, que ele diz o seguinte, ó: existia o interesse de algumas equipes do Brasil e dele mesmo em voltar para jogar mais tempo. Ele fez 35 jogos na última temporada, mas tem o bar que o técnico Roger Schmidt contratou, disse o agente Alain Espinosa da empresa MFD Sports. Ou seja, chegou no time do Benfica com a concorrência, o Gilberto perdeu um pouco de espaço no time e aí cresceu ainda mais a sua vontade para voltar a atuar aqui no seu país, né? O Gilberto tem um sonho de defender a seleção brasileira, segue aqui a aspa do seu empresário, né? Ele esteve muito perto de jogar a Copa do Mundo de 2022, porque os auxiliares do Tite viram os jogos dele na Champions League em Portugal. Isso mexeu muito com ele. Conversamos sobre essa chance de jogar mais tempo e estar mais perto da seleção, explicou aí o empresário, né? Além, então aqui ele cita aqui Atlético Mineiro, Grêmio, né, como alguns, e Flamengo, como alguns clubes que estiveram interessados em trazer o jogador enquanto ele estava atuando com a camisa do Benfica, rapaziada. Aqui ele dá alguns detalhes de como foi a escolha do Gilberto, né, e do próprio empresário na hora de escolherem aqui o nosso Esquadrão de Aço para o Gilberto. Ele diz o seguinte, ó: surgiram clubes muito bons, top 5 do Brasil, mas quando tivemos o papo com o Bahia foi diferente de qualquer coisa. Foi apresentado um projeto muito bom. Quando acabou a temporada e voltamos para o Rio de Janeiro, eles vieram conversar e sentimos um cuidado e um carinho muito grande. O Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, que conduziu tudo desde o começo, tem um nível de profissionalismo impressionante. Elogiou
Espinosa. Pois é, rapaziada, estamos vendo aí que o nosso Esquadrão de Aço teve que enfrentar uma concorrência pesada para trazer o jogador que é o Gilberto, que na opinião de muitos especialistas é hoje titular em qualquer equipe do Brasil, né? Se ele continuar, obviamente, atuando o bom futebol que sempre vem atuando, né? A gente sabe que às vezes o jogador tem uma certa dificuldade de adaptação a determinados clubes, né? Porém, como ele já jogou aqui no Brasil, ele é brasileiro, então essa adaptação já fica mais facilitada, né? Apesar de ter jogado bastante tempo lá na Europa. Pois é, rapaziada, então a gente viu essa notícia aí bastante interessante, trazida aí pelo seu empresário em entrevista à galera do ESPN. Então vamos agora falar sobre as novas contratações e trago para vocês aqui uma especulação que a gente trouxe também aqui no nosso canal, falando sobre ele, Camilo Cândido, que é um uruguaio, lateral esquerdo, que ele chega do Nacional do Uruguai para vestir a camisa do nosso Esquadrão de Aço. A camisa dos caras é até bem parecida com a nossa, azul, vermelha e branca, né? Então essa questão aí de adaptação de cores, ele vai passar batido nessa questão, né? Após anunciar a contratação do lateral direito, Gilberto, que estava no Benfica, né? Que a gente acabou de ver, o Bahia de Renato Paiva segue forte no mercado, buscando reforçar seu setor defensivo. Então, o Camilo Cândido, ele é jogador de 28 anos, né? E está programado para chegar à cidade de Salvador, ó, na próxima segunda-feira, dia 17. Então vamos esperar para ver se de fato a notícia bate com o fato aqui e o jogador chega à cidade de Salvador no dia 17 para se apresentar, fazer exames médicos e então poder assinar contrato e começar a vestir a camisa do nosso Esquadrão de Aço, porque é uma peça bastante importante e deficitária, tanto a lateral direita, né, no caso que chegou o Gilberto para compor, e o Camilo Cândido aí para a nossa lateral esquerda, né? Ele também atua como ponta esquerda. Seguindo aqui nosso giro de notícias, outro possível contratado aí pelo Esquadrão de Aço para essa segunda janela de transferência, trata-se do goleiro do Grêmio. Pois é, galera, Adriel, goleiro aí de 22 anos, deve definir o seu futuro nos próximos dias. O Bahia era o maior interessado no jogador, porém a equipe do Estoril acabou de entrar na jogada também, rapaziada. Então vamos ver aí cenas dos próximos capítulos para ver o que é que pode acontecer com relação a essa contratação de um jogador excelente, né? Ele é muito bem quisto tecnicamente falando por todos que o conhecem. A equipe técnica do Grêmio sempre fala muito bem dele. Alguns dizem até que ele é o melhor goleiro em atividade hoje no elenco do Grêmio, porém por questões disciplinares o jogador foi afastado do grupo por Renato Gaúcho e agora está entrando aí em fase final na equipe do Grêmio e pode vestir a camisa de outro clube nos próximos dias, beleza? Seguindo aqui nosso giro de notícias, falando de novas contratações do nosso Esquadrão de Aço, surgiu uma nova aqui, galera, que é com relação ao Léo Cittadini, meio campista da equipe do Atlético Paranaense. Rafael Seixas trouxe aqui em primeira mão no seu Twitter, né? Falando justamente do possível acordo com o jogador. A equipe do GE traz mais notícias aqui, traz mais detalhes sobre o jogador, né? Seu histórico. Jogador de 29 anos, chegou ao Atlético Paranaense em 2019 e já disputou 12 finais pelo clube. O meia ganhou 3 títulos de Campeonato Paranaense, um da Sul-Americana, um da Copa do Brasil e outro da Leven Cup. Desde o ano passado, o meia perdeu espaço na equipe e tem convivido com lesões. A mais recente foi em abril deste ano, sem conseguir ter uma grande sequência como titular. Em 2023, Cittadini disputou 12 partidas, sendo titular em 4. O último jogo do meia foi diante do São Paulo, no dia 6 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaziada, o jogador aí que é o Cittadini, meio campista da equipe do Atlético Paranaense, é um jogador que viria aí para suprir a ausência de Danielzinho, né? Já que o Esquadrão de Aço perdeu justamente para o Atlético Paranaense na quebra de braço na tratativa com o jogador que é o Zapelli, né? Naturalizado italiano. Lembrando que o Atlético Paranaense está com bala na agulha, né, galera? Acabaram de vender o Vitor Roque para o Barcelona aí por uma bagatela de quase 400 milhões de reais. Então, eles estão com muito dinheiro para investir no futebol, né? O Grupo City já trouxe mais de 20 jogadores para o nosso elenco nesse ano. Então, a tendência é que o Grupo City vá com o pé
pouco menos no acelerador aí no mercado de transferências, né? Em relação aos outros clubes que estão que contrataram pouco nessa temporada por já terem um elenco formado, né? Então realmente tem algumas disputas de contratações que fica mais complicado da gente vencer. E foi o caso do Zapelli, né? Eu acho que o jogador Léo Cittadini deve ter sido a terceira ou quarta opção para essa posição, e eu acho que foi a única o único jogador que restou aí na manga para o Grupo City, através do nosso Esquadrão de Aço, trazer aí nessa próxima janela para essa posição aí de segundo e terceiro volante, a qual atuava o jogador que é o Danielzinho, né? Agora vamos trazer aqui a última do dia, que é justamente esse jogador, que é o Manuel Lanzini, rapaziada. Segundo o Emanuel Luz, ele que é especialista em gestão esportiva, ele traz uma atualização que é o seguinte: após sondagens da Arábia e de um clube da Turquia, o River Plate aumentou financeiramente sua proposta por Manuel Lanzini. Com a proposta do Bahia ainda em mãos, o staff do jogador comunicou ao técnico Demichelis que tomará uma decisão em breve. Rapaziada, vamos trazer aqui agora os números do argentino Manuel Lanzini, que na verdade ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é argentino e italiano, jogador de 30 anos, galera. Atualmente está defendendo aí as cores do West Ham da Inglaterra. Nessa temporada ele fez aí 23 jogos, marcou 3 tentos e 1 assistência, rapaziada. O jogador que já teve passagens aí por Fluminense, pela equipe do River Plate, Al Jazeera, e atualmente está aí na equipe do West Ham. Jogador que tem 1,67 m de altura, é destro, tem 5 jogos pela seleção argentina e marcou 1 gol. Pois é, o nosso Esquadrão de Aço aí está com uma concorrência bastante pesada pelo jogador, né? A equipe do River Plate, como a gente pode ver na notícia, acabou colocando mais grana para conseguir esse jogador. Então temos que esperar para ver se de fato o corpo diretivo do Bahia entende ser necessário a vinda dele pelos valores que estão cobrando, né? A gente sabe que esse período de transferência é bastante complicado, todos os clubes estão caindo em campo aí para fazer suas contratações. Alguns clubes que já têm o seu elenco mais formado não precisaram contratar tanto, como foi o caso do Bahia. O Bahia já contratou aí mais de 20 jogadores para a temporada, então é muito complicado numa altura dessa ainda competir de igual para igual com equipes tradicionais que já têm o seu elenco formado e não precisaram investir tanto assim em jogadores, né? Então vamos esperar. Qualquer novidade a gente traz aqui no canal para vocês, e não esqueçam de sentar o dedo no like e se inscrever no canal para que o YouTube notifique vocês toda vez que a gente subir vídeo aqui na plataforma, beleza? Então foi isso, rapaziada, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e misturados, e fui!